A CIP montou nas últimas semanas uma grande operação político-mediática em torno da proposta de um pacto social. O afã foi tanto que não escapou ao ridículo. Os patrões, dizia o porta-voz da CIP, querem um aumento salarial superior ao que é proposto pela mais radical das centrais sindicais. É caso para perguntar, então por que não o fazem, dado que está nas mãos das empresas concretizar esse aumento? Na realidade, o que os patrões querem é outra coisa. É um gigantesco benefício fiscal e um mecanismo em que os aumentos salariais tenham como contrapartida a usurpação do salário indireto dos trabalhadores por via da suspensão das contribuições para a Segurança Social. Embrulhado num discurso sobre os rendimentos dos trabalhadores e a dificuldade de captar mão de obra, a CIP elegeu como uma das suas bandeiras um suposto 15º mês. Oh, generosidade dos patrões, tanta vontade que têm em pagar mais. Só que não. A proposta é um verdadeiro engodo. O suposto 15º mês não é um aumento de salário. É um prémio facultativo, as empresas poderiam desembolsar ou não, sem qualquer pagamento de impostos e de contribuições para a Segurança Social. Se dividíssemos pelos 14 meses, estaríamos não muito longe dos 6%, o que, aliás, também não anda muito longe do que os patrões já tinham, com o GT e com o Governo, acordado em concertação social, num momento em que a inflação era mais baixa do que aquela que comeu uma parte dos salários no último ano e meio. Mas também é um saque fiscal, a favor de quem ganha mais, porque os impostos são progressivos. E é um roubo de uma componente fundamental do salário indireto, que são os pagamentos, as contribuições para a Segurança Social, que garantem a proteção na doença, na parentalidade e a construção da pensão na velhice. Criando a ilusão de um aumento de rendimentos no presente, a CIP quer fazer um desfalque à Segurança Social e comprometer as pensões futuras. Mas o negócio tem mais artimanhas. A Confederação dos Patrões propõe uma outra medida, um aumento de 14,75% no rendimento mensal dos trabalhadores. Quem ficasse pelo título pensaria que é agora que as empresas vão correr para a negociação coletiva a propor estes aumentos salariais. Só que não. Não só não se trata de um aumento de 14,75% nos salários, mas apenas de um aumento de 4,75%, como a contrapartida é, mais uma vez, não pagar impostos nem contribuições para a Segurança Social e ainda criar um plano individual de reforma obrigatório que transfere uma parte das pensões futuras para a roleta do mercado financeiro. É para aí que iriam os restantes 10%. Ou seja, num contexto em que tem que haver aumentos, pela inflação, pela dificuldade em encontrar mão de obra em vários setores, porque os trabalhadores mais qualificados imigram, a CIP quer aproveitar para meter pela porta do cavalo, como contrapartida, esse velho sonho da direita e dos mercados financeiros, que é abrir a porta do sistema de pensões aos fundos privados, desviando descontos para fora do sistema previdencial. É inaceitável e seria um golpe. Aliás, a direita política, os patrões e, infelizmente também, por vezes, o governo do Partido Socialista, agitam frequentemente, sem qualquer rigor, o fantasma da diminuição futura das pensões e da sustentabilidade do sistema de segurança social. Fantasma dissipado pelos números efetivos das receitas da segurança social. E pretendem agora cumprir a falsa profecia, abrindo uma fenda real nas contas da segurança social. A este catálogo de artifícios, a CIP soma ainda a proposta de reduzir em 50% a incidência de IRS e as contribuições para a segurança social sobre o trabalho extraordinário e sobre o subsídio de turnos. Mais uma ideia perversa. Nós não precisamos de embaratecer para as empresas o recurso às horas extra e ao trabalho por turnos. O que nós precisamos é de reduzir os horários de trabalho reais e legais, de desincentivar o prolongamento das horas extra e de restringir os turnos às funções que exijam estritamente esse regime, de desincentivar e encarecer o recurso a horários que rebentam com a conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional. A cereja no topo do bolo, contudo, são os milhões de euros que a CIP propõe desviar do Orçamento de Estado para o bolso dos patrões. O nome pomposo que a CIP encontrou, com que batizou esta proposta, que é uma proposta de rapinanço fiscal, foi crédito fiscal para a competitividade e o emprego. Mas por mais galante que seja o nome, interessa saber o que é coisa. E a coisa é isto. Deduzir à matéria coletável do IRC, o Imposto sobre os Lucros das Empresas, todas as despesas com aumentos salariais, que ainda por cima seriam majoradas em 40%. Ou seja, num país em que os lucros das empresas já pagam muito menos impostos que o rendimento dos trabalhadores, que os rendimentos do trabalho.
A CIP quer diminuir a base sobre a qual se calculam aqueles impostos e quer baixar o IRC para uma taxa única, não progressiva, de 17%, não distinguindo pequenas e grandes empresas e reduzindo os impostos justamente às maiores empresas, que são já aquelas que são mais capazes das engenhosas, imaginativas estratégias e arranjos de planeamento fiscal. Em suma, é um banquete. Não se pagam contribuições para a segurança social, multiplicam-se os benefícios fiscais para as empresas com mais lucros, substitui-se salário por prémios que podem ser pagos ou não, que ficam fora do salário, que agravam a desigualdade de género porque discriminam as pessoas que assumem, os trabalhadores que assumem mais responsabilidades de cuidado e familiares. Olhando a realidade para lá da aparência de uma súbita e improvável generosidade da CIP, percebe-se que os patrões estão a tentar responder à pressão para aumentarem salários com um truque para obterem do governo enormes vantagens. A questão é como reage o governo e o Partido Socialista. Como é que o governo e o Partido Socialista reagem a esta melodia dos patrões? E o que conhecemos da reação do governo é grave. É uma enfática abertura a um saque que deveria ter um rotundo não como única resposta. Quando precisávamos de um governo que defendesse da inflação quem vive do seu salário, quando precisávamos de aumentos significativos dos salários reais, quando precisávamos de uma repartição mais justa da riqueza e de maior justiça fiscal e não de mais borlas para quem tem mais. Os sinais do governo são outros. Correr para os braços de um acordo com a CIP, que se pretende exibir, a acreditar no que têm dito os patrões à comunicação social, que se pretende exibir com a inclusão de algumas destas medidas absolutamente inaceitáveis no próximo Orçamento de Estado. Essa política, da nossa parte, merecerá combate. Haja neste país esquerda, haja sindicatos e haja movimentos de trabalhadores para derrotar esta política. Muito obrigado.